processo, declaro aberta a sessão de audiência para a colheita de prova testemunhal e para a colheita do depoimento do prefeito. Primeiramente, queria cumprimentar o público que se faz presente, os servidores dessa casa, as autoridades que se faz presente, a mesa, ao senhor advogado, aqui o doutor Tiago, o advogado Alex Aquino. Como todos sabem, esta é uma audiência que se refere ao processo de cassação do prefeito Amarildo, que foi aberta pela Câmara após o recebimento da denúncia escrita do cidadão Alex Pena de Aquino. E para que possamos dar início, para que seja bem expresso, eu vou pedir ao doutor Vinícius, que é o procurador-geral da Câmara, que faça a leitura do roteiro, como deve se desenvolver a audiência para que seja mantida a ordem do nosso trabalho. Pela ordem, presidente, só pergunta ao advogado sobre a presença do prefeito Amarildo. Eu queria perguntar, o microfone aqui, possa passar pelo microfone? Eu queria perguntar ao senhor advogado sobre a presença do prefeito Amarildo. A defesa técnica dispensa a presença do prefeito Amarildo durante a colheita da prova. Gente, peço que mantenha a calma, que acalme os ânimos, para que possamos ter um trabalho da forma que deve ser feito. Dispensa a presença do prefeito Amarildo durante a colheita da prova testemunhal, desde já se comprometendo que ele estará presente para o depoimento pessoal, para ser ouvido, para responder todas as perguntas que essa comissão quiser formular. Eu queria pedir ao público que se faz presente para evitar o manifesto, para que não atrapalhe o trabalho, para que a gente possamos terminar de forma agradável e que não venha atrapalhar. Então, peço a vocês que mantenham a calma. Gente, se porventura houver algum descumprimento de alguma pessoa que aqui se faz presente, vamos pedir para que seja retirada do plenário para dar continuidade ao trabalho. Vou pedir ao doutor Vinícius aqui para que faça a leitura do roteiro para dar prosseguimento aos trabalhos. Eu vou estar lendo o roteiro da audiência para a ciência de todos os presentes. As testemunhas serão ouvidas na ordem que aparecerem no arrolamento da defesa prévia. O advogado do prefeito será o primeiro a perguntar. O autor da denúncia será o segundo a perguntar e os membros da comissão serão os últimos a perguntar, sempre começando pelo vereador relator, depois o vereador vogal e, por fim, o presidente. No momento do depoimento do prefeito, será invertida a ordem. Os membros da comissão perguntarão primeiro, depois será a vez do autor da denúncia e, ao final, a defesa do prefeito. As perguntas e as respostas devem ser objetivas, estritamente baseadas no tema do processo, que são crimes de responsabilidade, não podendo haver discussão de mérito ou espaço para subjetivismos pessoais nem fuga do tema. Ao final da audiência será lavrada a ata e imediatamente aberta a vista dos autos ao prefeito denunciado e ao autor da denúncia para que apresentem razões finais no prazo comum de 5 dias corridos. Qualquer questão de ordem ou requerimento do prefeito denunciado ou do autor da denúncia serão resolvidos na própria audiência, ainda que seja necessária suspensão momentânea para a solução da demanda. A audiência será una e indivisível e será realizada por meio de gravação audiovisual, cujos arquivos serão disponibilizados nos autos através de mídia digital, pendrive, logo após a audiência. O prefeito denunciado e o autor da denúncia poderão obter cópia digital integral do processo, mediante o fornecimento da mídia digital para a gravação dos arquivos e mediante certidão nos autos. Sendo assim, vamos estar convocando a primeira testemunha arrolada pela defesa e elas vão ser convocadas pela ordem no qual elas foram arroladas.
Então, convoco aqui a primeira testemunha, o senhor José William Ribeiro de Oliveira. Presidente, pela ordem, até para dispensar uma testemunha, que eu já não vou ouvir, e acho conveniente já permitir que ela se vá, que é o Maicon Christopher. Já estou dispensando e adiantando essa informação. A comissão concorda com a defesa e a testemunha será dispensada. Só avisá-lo, porque aí ele não fica mais na sala reservada, né, e já vai para suas ocupações. A hora que eu puder começar, é só... Já pedi... Doutor, antes de começar, nós vamos qualificar a testemunha para que todo mundo tenha conhecimento. Nós vamos fazer algumas perguntas. Qual o seu nome completo? José William Ribeiro de Oliveira. Ocupa cargo na prefeitura? Vice-prefeito. O senhor tem a obrigação de falar a verdade sob pena de incorrer em eventual crime de falso testemunho. Pode ter certeza. Passa a palavra ao advogado do prefeito para as perguntas. Boa tarde, senhor José William. Boa tarde. As minhas perguntas são muito objetivas. Em primeiro lugar, o senhor já ocupou, além do cargo de vice-prefeito, mais algum cargo dentro da estrutura administrativa, secretário, algum cargo comissionado, ou permaneceu desde o princípio somente como vice-prefeito? No primeiro ano do mandato, eu fui secretário de esportes, do primeiro mandato, lá em 2017. Mandato 2017-2020. Isso. Eu só queria pedir à testemunha que falasse, o senhor olhando para a comissão. Então, nessa experiência que o senhor teve, tanto de todo esse período como vice-prefeito, como também de secretário de esporte, o senhor tomou conhecimento de alguma omissão do prefeito Amarildo relacionado ao repasse das verbas de imposto de renda do Fundo de Previdência para a prefeitura? Não, para esclarecer, eu não tenho conhecimento do fato, nenhum conhecimento do fato, porque não é uma função do vice-prefeito. Quando o secretário de esporte... Hein? Qual a observação? A gente está pedindo só para você ser bem objetivo na resposta. Então, não tenho conhecimento de nenhum fato relacionado ao fundo e também nem participei de nenhuma reunião sobre esse caso. Satisfeito. Sem mais perguntas, obrigado. Testemunha dispensada. Não. Tá. Eu passo a palavra agora ao autor da denúncia. Desculpa. Boa tarde, vice-prefeito. Boa tarde, doutor. William. Eu tenho uma pergunta só uma... É objetiva. O senhor teve alguma participação na indicação do diretor financeiro e presidente do fundo de pensão? Nenhuma. E nenhum dos... Não só nesse, como nenhum de outros. Passa a palavra ao vereador relator para perguntas.
Boa tarde, senhor vice-prefeito. Boa tarde, vereador. Em algum momento, o senhor dialogou com o prefeito Amarildo sobre as prováveis e possíveis incongruências, ilegalidades e crimes existentes no Fundo de Previdência do município de São Fidélis? Não, senhor. O senhor chegou a presenciar algum vereador, assessor ou outra autoridade dialogando ou cobrando o prefeito Amarildo quanto às prováveis e possíveis incongruências, ilegalidades e crimes existentes no Fundo de Previdência do município de São Fidélis? Nenhuma das minhas idas, quando convidado pelo prefeito a comparecer ao gabinete para resolver e conversar sobre coisas administrativas, eu presenciei a presença do presidente do Legislativo Fidelense, o vereador Carlos Rogério, conversando com a equipe técnica, junto com o prefeito, e foi a única vez que isso aconteceu no ano passado, não sei precisar a data. Obrigado. Satisfeito, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Vogal para que sejam feitas as perguntas. Boa tarde, vice-prefeito. Boa tarde, vereador. O senhor possui gabinete próprio e assessores específicos na vice-prefeitoria? Gostaria de ter, né? Mas não fui feliz com esse pleito, não. Tem não. O gabinete é meu carro, a rua. O senhor tem acesso livre, com chave independente, ao gabinete do prefeito? Não, senhor. Nunca tive. Nunca sentei na cadeira do prefeito, até mesmo pelo respeito que tenho. Muito obrigado. Eu não tendo pergunta, eu declaro encerrado o depoimento. Boa tarde, que Deus abençoe a todos. Eu vou estar pedindo ao secretário-geral, Juliano, dispensado, para que possa estar fazendo a convocação da segunda testemunha, que é o João José Franco Valente. Pode ser retirado. Obrigado. Gente, um minuto aqui. Boa tarde. Vamos estar fazendo novamente a qualificação. Por favor, o nome completo do senhor. Boa tarde. João José Franco Valente. Ocupa cargo na prefeitura? Não. O senhor tem a obrigação de falar a verdade sob pena de incorrer em eventual crime de falso testemunho. Ok, tenho ciência. Passa a palavra ao advogado do prefeito para perguntas. Boa tarde, senhor João. Senhor João, nós estamos discutindo aqui hoje uma acusação que foi feita pelo doutor Alex, através de uma denúncia. Só um minuto, vou pedir a testemunha para que se mantenha voltada para a comissão. Muito obrigado. O objetivo de estarmos aqui hoje, senhor João José, é uma denúncia feita pelo doutor Alex contra o prefeito Amarildo, indicando que ele teria se omitido em relação a um repasse do Fundo de Previdência para a Prefeitura. Ou seja, que ele não teria fiscalizado. O que o senhor sabe a respeito disso?
A única coisa que eu sei é o que tem sido publicado nas redes sociais. Eu não tenho conhecimento de nada disso, a não ser a partir do momento que me envolveram nesse caso. Certo. E como que te envolveram nesse caso? Eu fui chamado. Eu vou pedir para que a testemunha fale somente o que ela sabe. Pode continuar. Meu sogro, José Carlos Laum, ele estava conversando com a filha dele, namora a filha dele, e ele perguntou: você está falando com o João? Eu falei assim: tô. A filha dele respondeu: tô. Eu quero falar com ele. Eu falei: tá. Ele falou: o Marcos quer conversar com você. Marcos é o esposo da Celciane, que é a funcionária da prefeitura, né? Vocês têm conhecimento. Falou: eu não vejo motivo dele querer conversar comigo. Não, vai, participa da conversa, você precisa. Vai acrescentar na minha vida em quê? Se eu fosse você, eu ouvia. Tá bom, então vou ouvir o que ele tem a dizer. Ok. E aí o senhor participou da conversa? E qual foi o conteúdo dessa conversa? Eu participei dessa conversa, e nessa conversa, para a gente encurtar a conversa, ele queria que eu fizesse uma ponte para o Tia Marildo. Ele queria mandar um recado para o Tia Marildo, que esse recado... Ele quem? O Marcos. Que é o esposo. O esposo da Celciane. E o recado era o seguinte, que ele tinha que dar um jeito de parar a investigação, ou ele iria envolver todo mundo que supostamente por ele estava envolvido nessa situação. E o que você respondeu para esse Marcos? Eu virei para ele e falei assim: meu amigo, isso aí, eu não tenho por que me envolver nisso aí. Agora, não vou ficar fazendo leve trás para você. Agora, eu também, sendo irmão de uma envolvida, e sobrinho, né? No caso, envolveu minha tia, que é casada com o prefeito. Também não posso deixar de passar para eles o que você falou comigo. E assim eu fiz. Falei: ó, tia Lia, fui chamado na conversa, assim, assado, em tal lugar. E a conversa foi isso, e o recado é esse. Ok. E o que a sua tia Lia te respondeu? Ela falou assim: meu filho, tá bom, obrigado, fica tranquilo, que isso aí é tudo mentira e vai ser tudo resolvido e não vai chegar nada na sua mãe. Minha preocupação é com a minha mãe, que eu tenho uma mãe que sofre de problema de saúde e que problema de coração. Se chegar algum escândalo, alguma coisa, seria bem complicado. Satisfeito, presidente. Obrigado, João José. Passa a palavra ao autor da denúncia para perguntas. Uma pergunta. Boa tarde, seu João. Você disse que foi procurado pelo Marcos e ele trouxe uma situação envolvendo a CPI, que estava correndo aqui na Câmara, para fazer uma ponte com a Marildo. A importância daqui sou eu saber se, depois dessa situação que o Marcos te procurou, você sabe dizer se o Amarildo tomou alguma providência sobre a situação deficitária do Fundo de Previdência? Boa tarde. Cara, eu só passei o recado e não procurei nem me informar sobre o que está acontecendo, sobre esses casos, porque não ia ajudar em nada, só ia mais um problema lá para minha mãe. Então, não tenho porquê também eu ficar procurando ter conhecimento disso. Então, você não sabe dizer se a Marildo tomou providência ou não em relação ao Fundo de Previdência?
Não, não sei te dizer nada que se passa no governo. Sem mais. Passa a palavra ao vereador relator para perguntas. Senhor presidente, por se tratar de um sobrinho do prefeito que não tem relação direta com o caso, eu não tenho perguntas a fazer. Obrigado. Passa a palavra ao vereador Vogal. Eu também não tenho perguntas. Declaro encerrado o depoimento. Possa se retirar a testemunha. Vamos deixar ligado então. Vou pedir novamente ao servidor Juliano que convoque a testemunha o senhor Tiago Mota. Boa tarde. Boa tarde, senhor Tiago. Senhor Tiago, só para que possamos dar continuidade, nós estamos fazendo uma qualificação das testemunhas. Sim. Qual o seu nome completo? Tiago Mota Gonçalves. Ocupa algum cargo na prefeitura? Sim, controlador interno. O senhor tem a obrigação de falar a verdade, sob pena de incorrer em eventual crime de falso testemunho. Perfeito. Passa a palavra ao advogado do prefeito para perguntas. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. Só para esclarecer e para ser objetivo, aqui nós estamos com uma apuração que é exclusivamente... Só um momento. Peço que a testemunha mantenha-se voltada para a comissão. Perfeito. Imaginei que porque ele estava conduzindo, estava olhando. Exclusivamente um fato que o doutor Alex apresentou uma denúncia a criando a comissão processante, que estaria havendo omissão por parte do prefeito Amarildo em relação a uma verba de imposto de renda que sairia do Fundo de Previdência para os cofres da prefeitura. Este é o fato. Sim. E aí eu preciso de entender o que o senhor faz na prefeitura. Qual é o trabalho do controlador interno? A controladoria ela é uma espécie de longa-mão do Tribunal de Contas, né? O trabalho do controle interno, tanto no Executivo quanto nos outros órgãos, o Legislativo também tem seus órgãos próprios, faz o acompanhamento da execução orçamentária e financeira através dos relatórios contábeis para fechamento da prestação de contas de governo. Então, a prestação de contas de governo, que é fechada anualmente, ela é encaminhada ao Tribunal de Contas pelo gestor, só que após ter sido relatada pelo controle interno. Então, o controle interno ele é como se fosse uma espécie de coletor de documentos para o TCE, consolidador desses documentos e depois é o responsável pelo envio ao Tribunal de Contas. Fundamentalmente, é isso. Só que são atribuições mais complexas, outros desdobramentos, mas fundamentalmente seria isso, uma espécie de longa-manos do TCE para relatar a prestação de contas de governo. E nessas atribuições do controle interno, Sim. Estão contempladas também a fiscalização do valor que deveria ser descontado do Fundo de Previdência e repassado pela Prefeitura? Doutor. A fiscalização do orçamento e das verbas orçamentárias é um ponto de vários e vários pontos que tem que ser verificado pelo controle interno, não especificamente essa verba.
O controle interno ele faz a análise de relatórios contábeis, certo? Então, sem tomar muito tempo dos senhores, mas tentando ser bem didático, desde o ano passado, salvo engano, através do CEAFIC, os sistemas de contabilidade foram unificados. Então, existe o sistema de contabilidade do Fundo de Previdência, o sistema de contabilidade da Prefeitura e o sistema de contabilidade da Câmara Municipal. Quando o controle interno fecha essa prestação de contas, ele fecha de forma consolidada. De qual forma? Ele requer, nós já fizemos isso esse ano, inclusive, ele requer por ofício os dados de cada unidade gestora e consolida esses dados e encaminha ao TCE. O nosso acompanhamento ele é todo por sistema informatizado. Então, como que trabalhamos nesse sentido? Nós buscamos os relatórios contábeis, que são bimestrais, quadrimestrais, os relatórios de execução orçamentária, e consolidamos esses dados dentro desses relatórios do sistema, que é o mesmo sistema utilizado pela Câmara, o mesmo sistema utilizado pelo Fundo e o mesmo sistema utilizado pela Prefeitura, e encaminhamos essa base de dados para o TCE. A nossa análise de fiscalização ela acontece no parecer prévio do controle interno, encaminhando ao Tribunal de Contas. Então, o controle interno faz a análise daqueles dados, faz um parecer, que é público, e encaminha ao TCE. Mas, espera aí, eu preciso entender quem que passa essas informações. É a Prefeitura que diz que recebeu essa verba ou é o Fundo de Previdência que coloca no sistema que pagou? Não, doutor. Cada unidade gestora ela tem seu contador. Existe o contador geral do município, existe o setor de contabilidade da Câmara, existe o setor de contabilidade do Fundo de Previdência. Então, cada unidade alimenta os seus dados. O contador do Fundo de Previdência alimenta os dados contábeis do Fundo de Previdência. O contador da Prefeitura alimenta os dados da Prefeitura, o contador da Câmara alimenta os dados da Câmara. E o contador do Fundo de Previdência colocou o quê? E aí nós, em termos de controle, quando fechamos e consolidamos esses dados, todos os dados vêm unidos, os dados Câmara, Fundo, Controle. Prefeitura. Entende? E o que o contador do Fundo de Previdência colocou? Ele colocou que era repassado ou que não era repassado? O imposto de renda retido na fonte? Porque o problema é lá. Não, todos os relatórios contábeis do Fundo de Previdência, em relação a essa verba especificamente, eles apontam o imposto de renda retido no valor cheio, apontam empenho, liquidação e ordem de pagamento no nome da Prefeitura. O registro do sistema, eu tenho esses dados, inclusive, o registro do sistema, eu tenho porque isso vai na prestação de contas, né, de governo. O registro do sistema, ele aponta empenho, liquidação e pagamento do fundo em nome da Prefeitura. O que, aparentemente, a gente já tem de apuração, que eu acredito que seja curiosidade tanto da comissão quanto de ambas as partes, é que o controle interno, fazendo um procedimento de apuração de auditoria interna, já verificou que como que funcionava a questão da escrituração contábil. Existia uma escrituração de empenho, de liquidação, de ordem de pagamento, todos os documentos normais de despesa do fundo em nome da Prefeitura. Só a transferência bancária que era feita do fundo diretamente para a conta de pessoa física. Entendeu? Porque assim, Thiago, você está sendo muito didático, mas eu acho que não precisa se prolongar tanto, com tantos detalhes. Sim. Mas o que a gente precisa entender quando você diz aí que esses dados estavam na prestação de contas. Sim. Quem que analisa essa prestação de contas, para quem que você enviou? Nós precisamos entender aqui dois assuntos. Sim. Quem praticou o ilícito e quem se omitiu. Então, eu te pergunto, a primeira pergunta, essa prestação de contas contemplava esse valor do imposto de renda? E segunda pergunta, quem fiscalizou essa prestação de contas? Então, doutor, insisto, peço desculpa por estar sendo didático, porque eu acho que a matéria técnica precisa ser discutida de forma técnica. Mas, assim, o que acontece? Os relatórios contábeis mostrando a retenção do imposto de renda na fonte, ele foi informado pelo Fundo de Previdência e, através do sistema, no primeiro momento visualizado pelo controle interno, no segundo momento pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e no terceiro momento pela Câmara dos Vereadores. Porque a votação da análise das contas segue esse rito, controle interno e controle externo. Certo. E você está... Mas, assim, doutor, que fique claro, os dados contábeis estavam totalmente corretos. Qualquer contador público, privado, qualquer contador que olhasse aqueles dados contábeis pelo sistema e pelas planilhas, ele diria que estava correta a retenção. Ok, mas isso é referente a todos os anos? Passou por esses 3 órgãos? Mas é porque o rito das contas é assim. Sempre vai ser assim. Certo. Enquanto não mudar a legislação, o rito é esse.
Ok. O controle interno avalia, o TCE julga tecnicamente e, por fim, a Câmara, obviamente sem desrespeito nenhum a essa casa, julga orientado pelo parecer técnico do Tribunal de Contas. Ok. E quando essas informações, quando chegaram nos anos anteriores até o controle interno, Sim. ele encontrou alguma ilegalidade? Informações que é de retenção? É. Não, doutor, insisto, o sistema de contabilidade deles mostrava o empenho, a liquidação e a ordem de pagamento em nome da prefeitura. Todos os registros contábeis da despesa foram feitos corretamente. Isso os documentos são públicos, porque estão na prestação de contas, basta acessar no site do Tribunal de Contas, no site da Prefeitura, eu posso fornecer os documentos, os registros contábeis mostram isso. Porque a despesa pública, doutor, e de novo, eu peço desculpa então por estar sendo ampliando. A despesa pública, ela segue 3 fases, né? De acordo com a Lei 4.320. Empenho, liquidação, pagamento. Essas fases, elas são correlatas. Eles... imagino que, eu não estou fazendo juízo de valor, mas imagino que seja o contador, porque aquilo é contábil, né? O contador do Fundo de Previdência faz o lançamento do empenho do imposto de renda retido na fonte no nome da prefeitura, da liquidação em nome da prefeitura. Ele dá a hora de pagamento em nome da prefeitura. E aí a transferência bancária não foi feita para a conta da prefeitura, foi feita para a conta de pessoa física. Então, todo o registro contábil, todo o registro de sistema, ele apontava algo que no financeiro não aconteceu. Ok, e isso foi percebido por esses 3 órgãos, controle interno ou prefeitura, ou pega a prefeitura como um todo. Prefeitura, Tribunal de Contas e Câmara de Vereadores, que o senhor acabou de citar. Doutor, alguém apontou alguma ilegalidade? Se fosse, as contas não tinham sido aprovadas pelo TCE. Entendeu? Se o Tribunal de Contas tivesse percebido isso, não teria aprovado as contas. Então, o TCE não conseguiu identificar... Não, porque todos os órgãos de controle contábil, tanto o controle interno, que é um órgão mínimo, né, pequeno, de um município pequeno, como é o nosso, que é um município maravilhoso, mas é um município pequeno, tanto o controle interno de um município pequeno, quanto o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é o tribunal hoje com melhor capacidade técnica do país, eles avaliam contas por sistemas de contabilidade. É assim que se funciona. Quando eu comecei isso, doutor, quando eu comecei a trabalhar nessa carreira, o primeiro controle interno que eu tive a oportunidade de estar trabalhando como profissional técnico, a prestação de contas ela era encaminhada, isso são uns 10 anos atrás, em mais caixas de papel. Desde 2017 que a prestação de conta é toda eletrônica. Ela migra do sistema de contabilidade da unidade gestora para o sistema de contabilidade SIGFIS do tribunal. A partir do momento que se faz um empenho contábil, automaticamente o tribunal visualiza ele pelo SIGFIS. Então, tanto o Tribunal de Contas quanto o controle interno, que inclusive segue o manual do Tribunal de Contas, segue as análises dos pareceres referente ao sistema de contabilidade. Ok, só para ficar mais claro para mim. Então, essas dezenas aqui de desvios realizados por essas servidoras para as próprias contas não foi visto pelo Tribunal de Contas? Eles não tiveram acesso a essa documentação? Não. O controle interno teve acesso a essa documentação? Teve recentemente. Não, mas a época da prestação de contas? Não, da documentação dos desvios, o senhor está falando do quê? Das transferências bancárias? Das transferências. As transferências bancárias, nós tivemos acesso recentemente. Não, mas sim, nós depois até retornamos. Mas aquela época, eles tiveram acesso, faz parte do Não, doutor, do porque se você olhar a deliberação 285, que é a que rege a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a deliberação ela pede que nós façamos a migração dos dados contábeis do nosso sistema de contabilidade para o sistema de contabilidade do Tribunal de Contas, que é o SIGFIS. A análise ela é toda feita por um sistema informatizado. E no sistema... Isso não é em São Fidélis, não. Isso é no Brasil inteiro. E no sistema o contador colocou como se estivesse correto. Sim, ele lançou o empenho, a liquidação e a ordem de pagamento da retenção do tributo em nome da prefeitura. Imagino eu que para esconder a transferência. Entendi. E agora me esclareça o seguinte: quando o senhor tomou conhecimento desses fatos, Sim. agora mais recentemente, faz parte das suas atribuições tomar alguma providência? O senhor tomou alguma providência? A estrutura do controle interno ela tem 4 macrofunções: controladoria, corregedoria, auditoria. Perdão, me perdi agora nas macrofunções. Controladoria, auditoria, corregedoria e ouvidoria, né?
E aí, essas 4 macrofunções estão nesse guarda-chuva de controle. Nós temos lá um corregedor geral, que é servidor efetivo, doutor Murilo, e ele já instaurou um PAD, processo administrativo disciplinar, porque as pessoas supostamente envolvidas são servidores. E a auditora geral, a senhora Neiva Pérez, também já instaurou uma auditoria interna. Nós estamos em fase desse trabalho de levantamento da auditoria. Acredito que nós vamos poder colaborar com as investigações, porque o pessoal nosso é um pessoal muito treinado nessa questão de levantamento. Eu acho que a gente pode, talvez, acredito que pode ir até além do que já foi apurado, porque estão verificando os sistemas contábeis lá e verificando os documentos. Sobre isso, doutor, é interessante expor o seguinte, sem antecipar questionamentos, mas acho que é válido a gente colocar isso. O controle interno ele foi cientificado dessa situação no dia... cientificado oficialmente. No dia 16 ou 18, não me lembro, acho que dia 16 de janeiro, por um ofício encaminhado pela atual presidente do Fundo de Previdência, que encaminhou um ofício para o gabinete, no primeiro momento, com uma cópia de transferência suspeita, e aí depois o processo ele teve uma marcha, tem lá o processo administrativo, posso fornecer, ele teve uma marcha de encaminhamento para o controle determinou a auditoria e instaurou-se o procedimento administrativo de apuração interna, como é feito sempre que tem uma notícia de fato. Já foi assim em outros casos. Entendi. E já há uma conclusão, sem querer te apressar no seu trabalho? Então, não há uma conclusão ainda, porque no primeiro momento a equipe está se debruçando sobre os dados de 2023, porque o que nós temos lá são os dados de 2023. Por que isso? Primeiro, porque muitos documentos, por óbvio e é correto, foram fornecidos à polícia e fornecidos à comissão parlamentar de inquérito. E aí a auditoria, o grupo de auditoria, está lá auditando os documentos que existem hoje no fundo. Uma das coisas que é importante se frisar é que, em que pese ser notório, ser falado, noticiado amplamente, isso desde dezembro, de novembro, não sei bem ao certo, de que existe uma comissão parlamentar de inquérito, a Controladoria foi formada oficialmente em janeiro e o procedimento de auditoria interno ele foi instaurado nesse momento, já com os trabalhos da CPI avançados, por óbvio, porque a Controladoria e o setor de auditoria não seria um movimento prudente instaurar uma auditoria no mesmo momento da instauração da CPI, justamente porque nós iríamos, no nosso julgar, atrapalhar os trabalhos da comissão e a maioria dos documentos estavam apreendidos, então não haviam documentos para se auditar até então. Inclusive, a nossa corregedoria pediu, e eu reforço, cópia, vamos estar pedindo também do relatório final da CPI, porque vai nos ajudar na auditoria e já nos colocamos à disposição para entregar o nosso relatório de auditoria para colaborar com a CPI. Senhor Tiago, o senhor é controlador desde quando em São Fidélis? Desde outubro de 2017, salvo certo. Então, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tive um breve período em 2021 que eu colaborei com o município como procurador. Todos esses anos, a prestação de contas seguiu a forma que o senhor está falando? É porque é um formato engessado, doutor. Está numa deliberação Tribunal de Contas, 285. Aquele formato é engessado. É porque em todos esses anos... Doutor, a pergunta já foi respondida. Ah, ok. Obrigado. Em todos esses anos, então, o Fundo de Previdência enganou o controle interno, o Tribunal de Contas e a Câmara? Doutor, enganar, sim. Não, eu vou reformular minha pergunta. Já foi respondido. Eu vou reformular. Nesse período, esse ilícito não foi diagnosticado, vou tratá-lo como uma doença, foi diagnosticado por nenhum desses órgãos? Não, doutor. Já foi respondida mais uma vez. Se fosse assim, reiterando, se fosse assim, o Tribunal de Contas não tinha aprovado as contas. Presidente, satisfeito. Obrigado. Passa a palavra ao autor da denúncia para perguntas. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. É estranho porque eu quero olhar para a pessoa que está falando comigo. Desculpa, presidente. Desculpa. Em virtude da dinâmica que você me passou do trabalho do controle interno, sim, eu tirei algumas conclusões aqui. Você disse Perfeito.
que a consolidação contábil do Fundo de Previdência constava a retenção do imposto de renda na fonte. Sim. Certo? O relatório das despesas, né? Certo. O imposto de renda retido na fonte é uma receita do município, correto? Constitucionalmente, sim. Essa receita do município, o senhor sabe me dizer desde quando não entra nos cofres públicos do município? Não sei precisar, doutor, porque insisto... Irrelevante, doutor, a pergunta. Vou direto, então. Ok. A presidente do Fundo de Previdência, em algumas oportunidades... Atual ou anterior, doutor? Anterior. Perfeito. Ela convocou algumas reuniões que aconteceram no gabinete do prefeito, certo? Certo. Eu tenho uma ata de reunião. Sim, perfeito. Meados de 2022. Sim. O senhor assinou. Sim. O chefe de gabinete assinou. Sim. O procurador assinou. Sim. Foi suscitada a questão deficitária do Fundo de Previdência? Não só suscitado, doutor. O senhor pode acompanhar no portal Transparência e no site do Tribunal de Contas que eu informei isso ao Tribunal de Contas no relatório do controle interno, inclusive dei ressalva na prestação de contas do próprio prefeito. O prefeito... A ressalva está lá em meu nome, inclusive. O senhor está dizendo que lembra dessa reunião que eu estou fazendo menção. Eu lembro de ter conversado de déficit atuário várias vezes, doutor. O senhor prefeito... Essa reunião especificamente, ao certa data, sim, não, mas de déficit atuário a gente conversa desde que chegou. É um déficit muito antigo e muito grande. Ele Inclusive, participou de alguma reunião? Desculpa, só para frisar isso. Inclusive, eu relatei isso ao TCE, esse déficit. Ele, o prefeito, participou de alguma reunião? Sobre déficit atuário? Que eu me recorde, não, doutor. Em alguma oportunidade, ele convocou o pessoal, controle, procurador, ele convocou o pessoal para tratar dessa situação? Então, doutor, sobre déficit atuário? Isso. Déficit atuário já teve conversa de gabinete sobre déficit atuário. Sim, de sentar, eu próprio como controlador alertar que existe um déficit atuário, dele próprio estar preocupado, da gente buscar. Eu tive, por exemplo, só para relatar para o senhor, eu tive no Ministério da Previdência, conversando com o ministro da Previdência sobre soluções sobre segregação de massa. Eu tive pessoalmente no Tribunal de Contas conversando com o CAD de Receita sobre segregação de massa. O déficit lá o déficit atuarial lá, ele é gigantesco, doutor. E ele é muito antigo. E o município sempre se via numa situação que amortizar o déficit não fazia gestão. Se fizesse gestão, não amortizava déficit. E aí foi uma solução que não se chegou a um formato ideal até o momento. E eu, enquanto controle interno, informei isso ao Tribunal de Contas no meu parecer, prestação de contas, como eu disse ao senhor, que existe o déficit. Sem mais. Perfeito. Passo a palavra ao vereador relator para perguntas. Tá ok. Boa tarde, senhor controlador. Boa tarde. Tiago, tudo bem? Boa tarde, senhor vereador. Antes de tudo, gostaria de saber se a controladoria interna ela apenas analisa dados ou ela realmente analisa se o dinheiro efetivamente chegou ou não à conta da prefeitura. Então, vereador, a análise de controladoria, não só em São Fidélis, em todo município, ela é pautada em cima de dados de um sistema informatizado. Essa análise da entrada efetiva de arrecadação compete ao setor de arrecadação e a fazer. Correto. Então, só para frisar, o órgão de controle interno ele analisa apenas dados e não se o dinheiro de fato chegou à prefeitura. Então, mais uma vez, vereador, nós analisamos a receita, a despesa, a organização orçamentária através dos relatórios fornecidos pelo sistema informatizado. Nos relatórios fornecidos pelo sistema informatizado, aparece lá a baixa no fundo de previdência dos valores e os valores pagos à prefeitura. Para nós, olhando para o sistema, aparece como se o dinheiro tivesse chegado. É isso que eu estou tentando explicar para o senhor, vereador. O registro contábil, que é o nosso norte para verificar se houve retenção ou não, ele constava como retenção. Desde quando foi instalado esse sistema
Sistema de contabilidade? Isso, dentro da administração pública. Desde sempre. Correto. Quais medidas a Controladoria Geral do município tomou em relação às prováveis e possíveis incongruências, ilegalidades e crimes existentes dentro do Fundo de Previdência Municipal? A instauração de uma auditoria interna, insisto, podemos fornecer dados aos senhores, documentos, e instauração de um PAD, de um processo administrativo disciplinar para responsabilização funcional dos possíveis envolvidos, que são servidores, até que se prove o contrário, não é? O senhor sabe quando foi instalado esse PAD? Olha, estou de cabeça assim, não sei a data ao certo, mas acredito eu que meados de janeiro, porque toda a movimentação, mas posso fornecer os documentos, toda a movimentação da controladoria, ela veio a partir do informe oficial da nova gestão do fundo, que foi dia 16 de janeiro. Inclusive, nos foi informado pela presidente do fundo, atual presidente do fundo, que ela só teve acesso aos documentos a partir do dia 11. E ela nos informa por ofício até o dia 16. Antes disso, o que nós tínhamos de informação era informação de internet, de noticiário. E aí, assim como o Ministério Público atua, o TCE atua, o controle interno do município, vendo a existência de uma comissão parlamentar de inquérito, aguardou avançar da comissão parlamentar de inquérito para não criar obstáculo aos trabalhos e não tumultuar os trabalhos, e, a partir dessa informação oficial, começou a proceder o que compete ao controle. Porque, no nosso caso de controle interno, assim como os órgãos de controle externo, MP e TCE, eu não posso dizer, por exemplo, doutor, com toda a máxima vênia, que o TCE não agiu. Ou que o MP, em que pese todas as notícias de imprensa, não agiu. Acredito eu que o Ministério Público está aguardando o relatório de Vossa Excelência, como o TCE está aguardando o relatório, e nós, no primeiro momento, só por notícias de internet, também nos posicionamos no sentido de aguardar o avanço dos trabalhos dos senhores. Posto isso, quando tem uma informação oficial da atual gestão do fundo, aí você tem uma materialidade. Existia um ofício com uma cópia de transferência bancária em nome de uma ex-servidora do fundo, no valor de R$ 12.600. Aí você começa a ter materialidade, indício de autoria, e a partir daí nós instauramos um procedimento que já tem números, mesmo instaurado em janeiro, nós já temos os números referentes a 2023. Senhor controlador, então se o sistema foi fraudado, ninguém descobre se houve roubo no dinheiro? Então, vereador, descobre, como estão descobrindo, se a análise for uma análise minuciosa documental. Se você tiver uma análise que foge à rotina, você vai lá investigar aquele ato, pega a cópia das transferências bancárias, busca isso junto aos bancos. Se você usa a rotina normal de análise dos dados contábeis, nem prefeitura, nem Tribunal de Contas conseguiram verificar. O controle ele segue exatamente a rotina do TCE para análise. E assim, doutor, desculpa a vênia, porque a pergunta do senhor, por mais que eu saiba que estou aqui só com testemunha, ela fala sobre a minha função, então eu me sinto no dever de defender meu trabalho. Assim, se nem o TCE, com todos os eruditos servidores lá, o maior Tribunal de Contas do Brasil, um Tribunal de Contas que paga mais de R$30 mil de salário aos seus profissionais, os melhores profissionais do país, conseguiram visualizar isso nos dados contábeis, quanto muito um controle interno da cidade, do tamanho da nossa, com 5 servidores. Então foi após a Câmara aceitar a denúncia que chegou contra o prefeito. Como assim? Perdão. Então só foi... A nossa instauração? Só foi possível descobrir esse roubo após... Após esse trabalho de verificação in loco, documental, sim. Quem o prefeito nomeou para ver se o valor contabilmente declarado entrava mesmo na conta da prefeitura? Não entendi a pergunta. Quem foi a pessoa... Seu controlador, qual cargo é o responsável por analisar os dados e ver se o dinheiro efetivamente chegou aos cofres públicos? Por avaliar se tem a entrada da arrecadação? Isso. O setor de arrecadação. O nome do cargo? Eu imagino que seja... Me foge agora o nome do cargo, mas imagino que seja coordenador de arrecadação, mas é tudo subordinado à Secretaria Municipal de Fazenda, no fim das contas. O senhor me responda sim ou não se a Fazenda deveria ter verificado se esse dinheiro efetivamente chegou.
Deveria, perdão. O senhor pode me responder sim ou não? Se a Fazenda deveria ter verificado se esse dinheiro efetivamente chegou? Vereador, só uma observação, que talvez não foi verificado, não sei, mas é um acréscimo, tá, do que a gente visualizou lá. Existia repasse, isso é importante, tá? Não é que não existia repasse nenhum, existia um repasse a menor. O senhor pode responder sim ou não, por favor? Então, vereador, existia repasse. A verificação se tinha repasse ou não era feita, teoricamente, porque tinha repasse, só que o repasse ele era informado de uma forma pelo fundo e chegava num outro valor. É só para esclarecer que não é que não teve repasse nenhum. Isso vai estar na auditoria interna. Teve repasse, num valor muito menor, mas teve repasse. Seu controlador, a comissão quer saber se a Fazenda deveria ter verificado se o dinheiro deveria ter chegado ou não. O senhor, por favor, responda objetivamente, sim ou não. Vereador, eu insisto. Seu controlador, sim ou não, por favor. A Fazenda deveria ter verificado se o dinheiro chegou ou não aos cofres mas públicos? Mas o deveria... Verificou, doutor, só que o valor é diferente. Sim ou não? Sim, mas verificou. O valor é diferente. Satisfeito, obrigado. Porque eu não disse que não houve verificação. Passo a palavra ao vereador Vogal para perguntas. Boa tarde. Boa tarde, vereador. O senhor chegou a presenciar algum vereador, assessor ou outra autoridade dialogando ou cobrando do prefeito Amarildo quanto às prováveis e possíveis incongruência, ilegalidade e crimes existentes do Fundo de Previdência Municipal de São Fidélis? Pode repetir a pergunta, vereador? O senhor chegou a presenciar algum vereador... Aguarde um minuto, por favor, vereador. Aguarde um minuto, por favor. O senhor pode repetir a pergunta novamente, por favor? Sim. O senhor chegou a presenciar algum vereador, assessor ou outra autoridade dialogando ou cobrando o prefeito Amarildo quanto às prováveis e possíveis incongruência, ilegalidade e crimes existentes do Fundo de Presidência do município de São Fidélis? Vereador, já vi. Prefiro, só um minuto. Um minuto. Autorizo o senhor responder, mas que seja bem objetivo, sim ou não. Então, eu já vi vários dos vereadores no gabinete do prefeito ou entrando pela prefeitura. Agora, o teor da conversa, não sei. Satisfeito? Eu não tendo... Perfeito? Perfeito. Eu não tendo perguntas, declaro encerrado o depoimento também e dispenso a testemunha. Muito obrigado. Vou pedir novamente ao servidor Juliano para que convoque o senhor Matheus Trinidade.
só para que o senhor saiba, estamos fazendo uma qualificação das testemunhas, vou fazer algumas perguntas. Qual o nome completo do senhor? Excelência, Matheus Braga Araújo Trindade. Ocupa cargo na prefeitura? Ocupo, sim. Qual? Sou servidor efetivo e atualmente chefe de gabinete. O senhor tem a obrigação de falar a verdade. Sim, claro. Sob pena de incorrer em eventual crime de falso testemunho. Sim. Passa a palavra ao advogado do prefeito para perguntas. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, doutor. Explica para a gente quais são as atribuições do seu cargo. Bom, doutor, as atribuições do chefe de gabinete, especificamente, são de organizar a agenda do chefe do Poder Executivo, fazer ali alguns atendimentos, né, passar as pautas das decisões e regular os processos administrativos atinentes à pasta do gabinete. Certo. E o que nós estamos aqui nessa audiência é para tratar de um assunto muito objetivo. O doutor Alex apresentou uma denúncia em desfavor do prefeito Amarildo, imputando a ele omissão em relação às receitas do município, especificamente a receita de imposto de renda, que deveria ter sido descontado do Fundo de Previdência dos servidores e em benefício da prefeitura, quando, na verdade, mostram os documentos que foram em benefício de alguns servidores que faziam transferência pelas próprias contas. O senhor teve contato com esses servidores? Esses servidores participavam de reunião, participaram de alguma reunião com o senhor? Sim, eram servidores. Só um minuto. Peço ao senhor Matheus que se dirija para a comissão. Responda-se. Obrigado. Pois não, excelência. Sim, os servidores em questão eram diretores nomeados, participavam de reuniões como os demais servidores, demais secretários, sim. Mantinha contato com eles, sim. E qual era o conteúdo que você participou dessas reuniões? Qual era o conteúdo das reuniões? O conteúdo era um conteúdo técnico, era sempre a tratar das questões já atinentes ao fundo. Em algum momento foi discutido ou levantado por elas a respeito dessa transferência que era feita em benefício delas próprias? Não, isso no momento foi falado, não. Mas o senhor tem conhecimento que isso aconteceu, né? Agora, no calor dos fatos... Pela ordem, senhor presidente, pedi a testemunha que se atente a olhar para a comissão. Sim. Perdão. Pode repetir, doutor? Agora, já com esses fatos tornados públicos, o senhor tem conhecimento disso, que isso aconteceu, né? Sim, com os fatos tornados públicos, sim. Antes disso, você tinha conhecimento desse desvio? Não, não tinha. Você que assessora diretamente o prefeito, chegou ao seu conhecimento que algum órgão de controle, vou falar alguns aqui, Tribunal de Contas, o próprio Conselho do Fundo de Previdência, o Ministério do Planejamento ou qualquer órgão de controle, Ministério Público Federal, eles identificaram que havia esse tipo de desvio do Fundo de Previdência diretamente para as contas das servidoras? Não, nunca ouvi falar, nem foi remetido nada de comunicando ao gabinete sobre essas questões. Ok. Sem mais perguntas, obrigado, presidente. Obrigado, depoente. Passo a palavra agora para o autor da denúncia para perguntas. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, doutor. Matheus, só uma pergunta em relação a... Porque eu tive ciência que houveram reuniões no gabinete. Uma, eu tenho certeza, na ausência do prefeito. O senhor se recorda dessa reunião em meados de 2022, em que foi suscitado pela presidente do fundo a situação deficitária do Fundo de Previdência? Doutor, especificamente dessa reunião, não, mas sim, em mais de uma oportunidade foi citada a situação deficitária, sim. Qual providência foi tomada em relação a isso? Bom, doutor, em uma das circunstâncias, um dos informes era até feito por mediante ofício, foi instituída até uma comissão para avaliação, especificamente em relação ao déficit atuarial. E nessa comissão
passaram a ser estudadas algumas medidas que poderiam ter sido feitas para tentar sanear esse déficit. O teor desse ofício passou diretamente ao prefeito municipal? Ele foi comunicado, sim. Qual foi a atitude dele? Não, ele pediu a equipe técnica para que conduzisse o melhor caminho, achasse o melhor caminho para tentar sanar esse déficit. E o que foi feito pela equipe técnica? Desde então não tenho conhecimento, doutor. Sem mais. Passa a palavra ao vereador relator para que possa fazer suas perguntas. Boa tarde. Boa tarde, vereador. Em algum momento o senhor dialogou com o prefeito Amarildo sobre as prováveis e possíveis incongruências, ilegalidades e crimes existentes dentro do Fundo de Previdência Municipal? Não. O senhor chegou a presenciar algum vereador, assessor ou outra autoridade dialogando ou cobrando o prefeito Amarildo quanto às prováveis e possíveis incongruências, ilegalidades e crimes existentes do Fundo de Previdência Municipal? Não diretamente. Quem é o responsável dentro da estrutura municipal por conferir se o dinheiro chegou de fato ou não aos cofres municipais? Se o dinheiro chegou de fato, é a Secretaria de Fazenda. Satisfeito, senhor presidente? Passa a palavra ao vereador Vogal para que possa fazer suas perguntas. Não, sem perguntas. Obrigado, vereador. Da minha parte, também não havendo pergunta, eu declaro encerrado o depoimento. Obrigado, presidente. Dispensado? Dispensado. Só para que possam... vou pedir aos... Gente, antes eu queria pedir ordem no recinto para que não haja manifestações que venham atrapalhar, tá? Peço ao servidor Juliano que convoque o prefeito Amarildo para que possa dar seu depoimento. Boa tarde. Boa tarde, senhor excelentíssimo prefeito. Só para manter o padrão, estamos fazendo uma qualificação da testemunha e vamos fazer perguntas, mesmo para manter o padrão. Qual o seu nome completo? Poderiam disponibilizar um microfone ali, gente? Ah, tá. Amarildo Henrique Alcântara, na minha mão. O cargo que ocupa na prefeitura? Sim. Prefeito, Poder Executivo. O senhor tem a obrigação de falar a verdade, sob pena... Sim. É só me retratar, o senhor não tem... e quando só me retratar aqui, que eu cometi um equívoco aqui, só me retratar, e no depoimento dele é invertido, começa pela comissão, certo? Tá. Então, passa a palavra ao vereador relator para que possa fazer suas perguntas. Senhor prefeito, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Quem é o responsável dentro da estrutura municipal por conferir se o dinheiro de fato chegou ou não à conta da prefeitura? Olha, eu tenho uma equipe contábil, eu nomeei a equipe para esse fim. Mas quem que é o responsável por essa questão?
Controlador, procurador, todos os responsáveis. Senhor prefeito, por que o senhor Celes, mesmo sendo réu confesso, continuou prestando serviços no Fundo de Previdência Municipal até o dia 31 de janeiro, quando o contrato chegou ao fim? Sim. Por que eu não exonerei? Olha, mas se eu for exonerar todo mundo que chega burburinho perto de mim, eu tenho muitos contratados, muitos consignados. Se todo mundo que chegar com alguma coisa no gabinete eu for exonerando, todo dia eu tenho que fazer esse movimento. Isso é o primeiro, eu tenho que buscar prova para fazer isso. Mas o senhor Celes até então já era réu confesso. Sim, o Celes. Então, mas eu fui deparar com a situação depois que a gente começou a fiscalizar e viu que tinha um rombo no fundo, não foi? Mas antes disso não chegou nada para mim. Porque mesmo na condição de réu confesso, ele continuou prestando serviço para o fundo. O Celes, então, a gente está aguardando o desfecho da CPI para a gente tomar as providências cabíveis. Senhor prefeito, o senhor determinou a abertura de alguma sindicância dentro da prefeitura? Sim. E o senhor se recorda da data? Foi o processo deles administrativo foi dia 31 de janeiro. Satisfeito, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Vogal para que possa fazer suas perguntas. Sem perguntas. Vou pedir novamente que não se manifeste, senão vou ter que suspender a audiência. Da minha parte. Gente, Juliano, servidor Juliano, por favor, pedir que compareça aqui à frente. Da minha parte também, não havendo perguntas, vou passar a palavra ao autor da denúncia. Boa tarde, Alex. A diretoria do fundo, as diretoras Sociane e Rogéria, estavam inseridas nos respectivos cargos de diretor financeiro e de presidente. Desde quando? A Celciana entrou em janeiro de 2017, né? E a Rogéria também. Só um minuto, prefeito. Eu pediria ao senhor, a Vossa Excelência, que respondesse voltada para a comissão, por favor. Sim, sim. Vou fazer pergunta da Celciane especificamente. Sim. Cargo de diretor financeiro. A gente imagina que é um cargo importante, claro, para o desenvolvimento dos trabalhos do fundo. Qual o critério que o senhor utilizou quando a nomeou para esse cargo? Ela trabalhava na educação, com certeza ela tinha totais condições de exercer a função. Só um minuto. Vou pedir novamente, prefeito. O senhor dirija para cá, por favor. O cargo efetivo dela no município é de professora de ensino, educação infantil, se eu me recordo. Como que o senhor pode dizer que ela tem aptidão para exercer esse cargo de diretor financeiro? Porque creio eu que ela deveria ter uma formação na área de gestão financeira. Isso aí a gente vê na pessoa, ela trabalha na educação. Ela tinha totais condições de exercer a função que ela foi nomeada. Doutor Alex, peço que faça perguntas objetivas, por favor. Perfeitamente, presidente. A Secretaria de Fazenda, é uma receita. O imposto de renda retido na fonte é uma receita municipal.
A Secretaria de Fazenda não alertou o senhor para que essa verba não estava tendo a entrada dessa verba, ou se estava tendo a entrada, era um valor bastante ínfimo. Em momento nenhum foi informado o senhor? De forma alguma eu tinha como alguém perceber isso. A coisa foi tão maquiada, que nem o Tribunal de Contas viu, ninguém viu. Isso fizeram uma cortina de fumaça que dificilmente alguém ia descobrir. Existiram reuniões no seu gabinete sobre esse tema, certo? Sim, sim. O senhor esteve presente em todos ou alguns o senhor não estava presente? Foi só os funcionários? Assim que eu fui procurado pelo pessoal que estava procurando os processos, elas estiveram no gabinete me falando. A única pergunta que eu fiz para as duas frente a frente comigo, o Matheus estava presente, não deixou mentir. Vocês têm alguma dúvida de algum contrato que tem aí, que tem possa dar algum problema, tem alguma coisa errada? Não. Então vocês estão com medo de mostrar por quê. Isso eu já falei várias vezes para muita gente, e repito aqui, eu falei, se não tem nada a esconder, a minha mesa estava cheia de papel, eu falei, quem quiser vir aqui pode ver. Agora, quem não tem nada a esconder, não teme. Depois de aberta a CPI, o senhor foi procurado pela senhora Rogéria e a senhora Celciane? Elas me procuraram no gabinete, dessa forma, chorando, você não pode deixar isso ir à frente. Eu falei, peraí, mas vocês chegaram aqui dentro do gabinete e falaram que estava tudo certo. Por que agora não pode ir à frente? Agora, quem quer saber da verdade sou eu. Eu tenho um áudio do senhor, eu não. Está nos autos da CPI. Um áudio do senhor que o senhor fala, o senhor usa o verbo ajustar. Mas ajustar o quê? Elas estavam desesperadas, chorando, que a pressão dela foi não sei parar onde. E na segunda-feira, quando ela me ligou, queria falar comigo, eu estava no Rio. Foi na terça-feira, você vai lá que a gente vai conversar e ajustar as coisas. Mas eu não falei que ajustar problema financeiro, não, ajustar as coisas com elas. Porque se quem errou tem que pagar pelo seu erro. O senhor sabe que a Rogéria, a presidente do fundo, até aquela oportunidade, até final de outubro, final de dezembro, o senhor sabe que ela já tinha tempo de contribuição para pedir a aposentadoria dela? Sim, eu não posso vigiar a vida dela profissional, eu não sabia que ela tinha tempo para aposentar, não. Ela que estava, um dia ela falou comigo que já tinha, poderia ter tempo para aposentar, mas isso é problema dela, não é meu. Mas se tem tempo para aposentar, o senhor não achou estranho ela ser mantida no cargo? Até então eu estava pensando que estava lidando com gente honesta. Eu não tinha o porquê, e a dificuldade de arrumar pessoas para gerir o fundo, ela ainda falou, então eu vou ficar até o final do seu mandato. Essa foi o que ela me disse. E a gente mantinha uma relação de amizade, porque eu trabalhei, sou funcionário público, a gente tinha uma relação de amizade. Após as exonerações pedidas por Celciane e Rogéria, o senhor tomou alguma providência? Porque o senhor sabe por que elas pediram a exoneração, né? No momento, elas só sobrava aquilo para elas, cara. Elas não tinham mais como ficar lá, porque o medo bateu tão forte. Quem não tem medo, não corre, cara. Se eu tiver culpa no cartório, eu vou evitar de falar com alguém. Mas quando não tem, eu fico até o final e não tem nada a esconder. Sem culpar ninguém, sem dizer sobre a destinação desse dinheiro, tá? O senhor confirma que existe um esquema criminoso junto ao Fundo de Previdência. Isso a CPI confirmou, todo mundo viu. Alguém ajudou o senhor na indicação, a nomeação da Rogéria e da Celciane? Não. Sem mais perguntas. Passa a palavra ao advogado do prefeito para perguntas, para que possam fazer suas perguntas. Prefeito Amarildo, boa tarde. Boa tarde, doutor. Prefeito, quem lhe antecedeu, quem foi testemunha aqui, esclareceu para a gente o seguinte, que essas informações eram alimentadas pelo Fundo de Previdência, enviadas para a Prefeitura
para o Tribunal de Contas e depois, posteriormente, para a Câmara de Vereadores de São Fidélis. O senhor conseguiu entender o que estava acontecendo ali antes disso estourar? O senhor tem formação contábil? Não, porque os relatórios chegavam todos perfeitos. Os relatórios que mandavam para a gente, eles maquiavam e mandavam perfeito. Só que não botavam o dinheiro na conta da prefeitura. Entendi. E ninguém nunca chegou para alertar o senhor, seja uma autoridade do Tribunal de Contas, seja algum órgão técnico que o senhor tem contato, o Ministério da Previdência em Brasília, algum vereador que, de repente, tem formação nessa parte? Não, até porque que as contas foram todas aprovadas. Não tinha como você desconfiar de nada, estava tudo aprovado. O Tribunal de Contas do Estado do Rio aprovou as contas do fundo, todas elas que chegaram para eles. Não tinha como você duvidar de nada. Entendi. Sem mais, Excelência. Obrigado. Sendo assim, suspenda a audiência por 10 minutos para a finalização da ata da sessão. Declaro reaberta a sessão e vou pedir ao vereador relator para que faça a leitura da ata. Câmara Municipal de São Fidélis, Comissão Processante, Processo de Cassação 41/2024. Crimes de responsabilidade do prefeito Amarildo Alcântara. Ata da sessão de audiência do dia 28 de fevereiro de 2024. Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, às 14h22, na sede da Câmara Municipal de São Fidélis, reuniu-se a comissão processante sob a presidência do vereador Chico de Dadal. Presente todos os demais membros. Só um minuto, peço que pause. Gente, nós já pedimos que manter-se, já está ali com o flash ligado. Gente, nos ajuda. Peço que continue, vereador. Reuniu-se a comissão processante sob a presidência do vereador Chico de Dadal. Presente todos os demais membros. Presente o advogado do prefeito denunciado, mas ausente o prefeito nesse momento, cuja falta foi justificada pela defesa, no sentido de que o prefeito somente compareceria ao ato quando do exato momento de seu depoimento, ficando devidamente asseverado que a audiência poderia ser iniciada e colhida a prova testemunhal normalmente, não havendo prejuízo para a defesa e para o devido processo legal. Presente o autor da denúncia. O vereador-presidente informou que a audiência será realizada pelo sistema audiovisual, com gravação e posterior disponibilização a todos os interessados, além da regular juntada dos autos. A defesa do prefeito denunciado desistiu da oitiva do procurador-geral Michael Christopher, o que foi aceito pela comissão, sendo dispensada a aludida testemunha. Foram ouvidas as seguintes testemunhas: José William, vice-prefeito, João José Franco Valente, Tiago Mota, controlador-geral do município, e Matheus Trindade, chefes de gabinete do prefeito. Após as oitivas de todas as testemunhas, foi colhido o depoimento do prefeito denunciado, que no momento de sua oitiva estava presente e respondeu às perguntas da comissão processante, do autor da denúncia e de seu advogado de defesa. Encerrado o depoimento do prefeito, foi suspensa a sessão para a lavratura da ata. Lavrada a ata, que vai por todas assinada, foi aberto o prazo comum de 5 dias para o autor da denúncia e o prefeito denunciado apresentarem razões finais, no termos do Decreto-Lei 201/67. Os autos do processo de cassação ficará disponível desde logo para amplo acesso das partes, em especial do prefeito denunciado. Nada mais havendo, foi encerrada a sessão de audiência. São Fidélis, Câmara Municipal, 28 de fevereiro de 2024. Consulta a comissão se aprova a ata. Presidente. Aprovado, senhor presidente. Acompanho o presidente. Aprovada a ata, declaro encerrada essa sessão de audiência, conforme os termos consignados.